Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre contigo. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que venho mais uma vez trazer a palavra do Santo Evangelho à sua casa, ao seu coração. Estamos na 7ª semana do tempo da Páscoa. Hoje, sábado, 7 de junho de 2025, vamos meditar o trecho do Santo Evangelho escrito por São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Iniciemos com o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Evangelho que acabamos de proclamar vem dando sequência no Evangelho, no trecho do Evangelho que nós proclamamos ontem, onde Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí a partir daí Jesus disse a Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos e minhas irmãs, agora neste Santo Evangelho de hoje, Jesus parece que estava assim um pouco bravo, não parece? Porque quando Pedro disse para Jesus que ele o amava, e Jesus perguntou isso a ele 3 vezes, Pedro ficou meio sentido, meio perturbado, meio triste, né? Depois dessas cenas, aí Pedro olhou para trás e viu o discípulo amado de Jesus. Quem era esse discípulo amado? São João, o mesmo que escreveu este Evangelho que nós acabamos de proclamar. Já o último capítulo, os últimos versículos do Evangelho de São João, do capítulo 21. Aí Pedro, lembrando da cena da última ceia, onde João inclinou-se a cabeça no peito de Jesus e perguntou a Jesus: Senhor, quem é que vai te trair? Pedro, tendo essa lembrança na mente,
olhando para trás, viu João e perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus, meio bravo, falou assim com Pedro, né? O que te importa? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, está falando para Pedro, mas também está falando para cada um de nós. O que te importa a vida do próximo? Não se preocupe com a vida do outro, preocupe-se com a sua. Faça o que eu estou pedindo para você fazer. É lógico que a gente tem que se importar com a vida do irmão, ver se ele está precisando de alguma coisa, de algum auxílio. Mas não tomar posse da vida dele, que a gente querer viver a vida do outro. Não. A gente tem que querer viver a vida que Deus quer que a gente viva, fazendo a vontade dele, guiado pela ação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não tente viver a vida do seu irmão de ministério, na igreja, no seu trabalho, a vida do seu chefe, do seu patrão. Eles têm a vida deles e vocês têm a sua. Jesus quer ensinar para cada um de nós: tenha amor ao próximo. Quando ele disse no evangelho de ontem com Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes e está perguntando para cada um de nós também. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, você me ama? Jesus está perguntando para você. Então, se você me ama, faça a minha vontade. Não faça a sua, mas que a minha vontade prevaleça. Você está deixando ser conduzido pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo? Ou você está tentando caminhar com as próprias pernas, fazendo o que você quer, que você acha que é o certo, sem a permissão, sem o aval de Deus? Os discípulos, quando estavam a noite inteira pescando, não pegaram nada. Pela manhã, não tinham nada na rede, não tinha nada no barco. Quando Jesus mandou eles jogarem a rede no lado direito, eles obedeceram e a rede se encheu de peixes. Isso nos relata o Evangelho de São João, neste mesmo capítulo 21, versículos anteriores. Se a gente fazer a vontade de Deus, as nossas redes vão se encher de peixes. Nós vamos ser alimentados e vamos alimentar muitas pessoas. Amados e amadas de Deus, no final do Santo Evangelho que acabamos de proclamar, São João, o autor, escritor deste Santo Evangelho, vem nos dizendo: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Cada um de nós também, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos algum testemunho a passar, a anunciar para o próximo. Testemunho de vida, os nossos bons exemplos. Estes nossos bons exemplos arrastam multidões. Meus irmãos e minhas irmãs, vem dizendo no finalzinho do Evangelho, que São João escreveu: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Essas muitas outras coisas também estão acontecendo até hoje. As que foram relatadas,
pelos profetas, pelos discípulos, apóstolos de Cristo e até hoje através da nossa convivência com o próximo. Quando Jesus subiu ao céu, Ele enviou sobre os seus discípulos o Espírito Santo Paráclito. Amanhã a igreja celebra a festa do Pentecoste, onde Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, este mesmo Espírito que nos move e nos conduz na nossa caminhada, é através do Espírito Santo de Deus que a obra de Deus acontece na nossa vida e na vida do próximo. Mas ela só acontece quando a gente deixa de perguntar e de questionar a Deus. Ela só acontece quando a gente obedece sem questionamento. Quando a gente faz a vontade de Deus por amor a Ele. Porque é Ele que nos conduz na caminhada de salvação. Que nós possamos fazer a vontade de Deus e deixar que Ele nos guie e nos conduza. Assim nós seremos felizes, nós seremos discípulos verdadeiros de Deus, anunciadores da palavra, mas também que a gente possa vivê-la e dar bons exemplos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, te agradeço por mais uma vez você ter aberto a porta do seu coração, a porta da sua casa, para que a palavra de Deus entre. Peço a você que deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, escreva nos comentários para que a plataforma entenda que este é um bom conteúdo e divulgue cada vez mais. Assim a palavra de Deus vai estar chegando ao mais longe, para mais pessoas que necessitam deste alimento que dá a vida. Te espero amanhã para juntos estudarmos mais uma vez a palavra do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.